de forma acelerada, tá? Que vai te gerar resultados permanentes, que vai te fazer queimar gordura de um tempo recorde. E nessa aula aqui eu quero que você entenda o que? O principal fator que faz você acumular gordura. Como eu já te falei anteriormente, o que vai te fazer queimar gordura não é alimentos mirabolantes, não é dietas malucas, não é jejum intermitente. O que vai te fazer queimar gordura se chama instrução, tá? E antes da gente aprofundar e antes da gente começar a falar sobre o estilo alimentar que eu vou te apresentar, que vai literalmente te ajudar a construir resultados de forma acelerada, tá? Que vai te gerar resultados permanentes, que vai te fazer queimar gordura de um tempo recorde, a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão do funcionamento do teu corpo. E nessa aula aqui eu quero que você entenda o que? O principal fator que faz você acumular gordura, tá? Eu não quero que essa aula seja uma aula muito teórica, muito densa. Essas e as próximas aulas que eu vou falar sobre esse assunto, porque esse não é meu propósito aqui. Como eu falei, eu quero que seja uma coisa simples de você entender, uma coisa bem didática, então eu vou tentar explicar da maneira mais simples que eu conseguir, fechou? Mas então o que eu quero que você entenda? O principal hormônio que faz você acumular gordura se chama insulina, tá? A insulina ela tem um papel fundamental no teu corpo, que é fazer o quê? Manter os seus níveis de glicose sanguínea. O que é a glicose sanguínea? É o açúcar no seu sangue. Por que manter os açúcares no seu sangue, Léo? Porque níveis altos e baixos de açúcar no seu sangue vão te gerar problemas, tá? Assim como níveis altos e baixos de insulina na sua corrente sanguínea também vão te gerar problemas. Por exemplo, a diabetes tipo 1 é a incapacidade do teu pâncreas de produzir as quantidades essenciais de insulina no teu corpo, né? Assim como a diabetes, por exemplo, tipo 2 é o excesso de insulina na tua corrente sanguínea, que vai prejudicar também o funcionamento natural dela dentro do seu corpo. Mas o que eu quero que você entenda? A insulina ela é o principal hormônio que promove o ganho de gordura e bloqueia a questão da queima de gordura, tá? E agora já entrando um pouco mais nessa questão das calorias, que a gente até falou em aulas anteriores, que as calorias elas não são todas iguais, agora você vai entender, vai ficar um pouco mais claro, tá? Existem alimentos que eles fazem o quê? Eles estimulam mais a questão da insulina no teu corpo, ou seja, favorecem o modo ganho, e existem alimentos que estimulam menos o hormônio insulina no teu corpo, ou seja, que estimulam o modo queima, tá? Quanto mais atividade insulínica ele gerar dentro do teu corpo, mais é a propensão para ele te gerar a questão do acúmulo de gordura, tá? O macronutriente que tem mais estimula, né, a questão do açúcar no seu sangue são os carbos, por isso que muita gente morre de medo dos carboidratos, mas você não precisa ter medo dos carboidratos, tá? O que você tem que se preocupar mais é a questão dos carbos simples, que são os carbos processados, refinados, ultraprocessados e etc, tá? O índice glicêmico ele foi criado exatamente por conta disso, tá? Para saber quais impactos aquilo ali causa na questão do açúcar do teu sangue, quais determinados alimentos eles causam, qual o impacto glicêmico que determinados alimentos causam dentro do teu sangue. E o ranking dos alimentos que mais estimulam esse hormônio, ou seja, que mais te dão um pico de insulina dentro do seu corpo, são os alimentos processados, ultraprocessados e refinados, como por exemplo pães, massas, bolos, bebidas adoçadas, açúcar, farináceos e coisas do tipo, tá? Mas o que eu quero que você entenda para a gente aprofundar mais nesse assunto? A questão do emagrecimento, a questão da queima de gordura é um contexto. Nunca na nossa vida é uma coisa só que é o problema, uma coisa só que é a solução. Mas o que eu quero que você entenda? Que essa questão aqui do hormônio da insulina, que é essa questão do ganho de gordura, né? É o principal fator, digamos assim, tá? Então por isso que a gente vai dar uma atenção especial para isso daqui e eu vou falar mais detalhadamente e você vai entender um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, fechou? Então nos vemos lá!